Pelo menos 3 dos 8 deputados federais por Mato Grosso estão diretamente ligados aos acirrados debates relacionados à apreciação da PEC 215, que trata sobre a demarcação de terras indígenas. E o deputado federal Nilson Leitão, do PSDB, é quem preside esta comissão. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado federal Nilson Leitão, do PSDB. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui. Deputado, vamos conversar sobre a demarcação das terras indígenas daqui a pouco. Vamos a um outro assunto. Nem que a vaca tussa. Esta foi a expressão da presidente Dilma na campanha eleitoral para prometer que não iria mexer nas garantias, nos direitos trabalhistas. E o que se vê agora é exatamente o contrário. Mexe na previdência, no seguro-desemprego, mexe com aposentado, com pensionista. E aí? Eu acho que é um momento Isso tudo em nome do ajuste fiscal. É um ajuste fiscal que não é verdadeiro. O ajuste fiscal que foi citado vai economizar aí mais ou menos 18 bilhões, que é o que foi citado. Foi detectado só dentro do governo de funcionários em funções meios que poderiam ser demitidos, que são aqueles cargos de confiança, os apaziguados aí do poder, que se demitidos não faria falta, economizaria de 3 a 4 bilhões de reais para os cofres do governo brasileiro. Fora isso, para o brasileiro, o mato-grossense entender esses números, de 18 bi só a Petrobras, os desvios oficiais passam de 60 bilhões de reais. Então, esses 18 bilhões é quase que uma falácia no momento de crise. Se perguntar se o PSDB é a favor de ajuste como esse ou de uma reforma, nós somos a favor da reforma, mas não nesse momento. É lamentável porque nós não vivemos uma crise internacional, nós não vivemos uma crise setorial. O Brasil vai conseguir, principalmente o agronegócio, dar um resultado para o país esse ano maior do que o ano passado, vai bater recorde. O problema é que essa crise é do próprio governo. O governo criou uma crise, é o pior momento do desemprego no Brasil, nós vamos chegar a 8 milhões de desempregados no Brasil. E esse pior momento, a presidente vem e tira a garantia desse trabalhador. E uma outra conta contrária é que o desempregado no Brasil, ele pode buscar o programa social. Então ele vai deixar de ter os benefícios, talvez do seguro-desemprego, mas ele vai buscar o Bolsa Família. Quer dizer, vai tirar de uma mão e colocar na outra. Agora tem uma palavrinha aí no meio que se chama dignidade. Desempregar esses brasileiros hoje e não dar a garantia para ele poder ter a sobrevivência por um período é muito ruim. É muito ruim. Então o Brasil mexe no pior momento do problema criado pelo próprio governo. As medidas desagradaram muito a população em uma parcela muito grande das entidades. O senhor defende a renúncia ou o impeachment da presidente diante de tudo isso? Abertamente, abertamente. O impeachment é um debate político, não é jurídico. E nós temos hoje todos os motivos e motivos suficientes para o impeachment. Fernando Collor, quando sofreu impeachment, ele tinha 15% de aprovação da população brasileira. O presidente Dilma tem menos de 9%, em alguns estados chega a ter 6%, 5%, exatamente pela a sua gestão pífia, desmoralizada pelas mentiras contadas em campanha eleitoral. Foi uma campanha muito acompanhada da sociedade, talvez onde a sociedade mais se aproximou dos candidatos, foi nessa campanha eleitoral. E a presidente Dilma cometeu algo que é o pior dos mundos, que é mentir para o seu povo. Uma chefe de nação mentir para a sociedade, fazer exatamente ao contrário daquilo que ela pregou, quanto ao aumento da gasolina, da energia elétrica, da cesta básica, agora desse ajuste fiscal que mexe com os direitos trabalhistas, tudo isso ela mentiu. Ela não apenas fez a vaca tossir, o pasto inteiro está tossindo de tantas mentiras pregadas pelo presidente Dilma. Fora isso, a corrupção exacerbada e agora comprovada nas últimas falas da CPI, que quem tinha de fato a responsabilidade de autorização da compra de Passadina e de qualquer tipo de uso de dinheiro da Petrobras era a presidente do Conselho, naquele período, a presidente Dilma. Deputado, de um lado, o governo, em nome do ajuste fiscal, ele retira as garantias trabalhistas. De outro, a oposição fazendo a festa, a alegria de todo o setor empresarial do país, da Fiesp, da Famato, da ProSoja, de todos os patrões, aprova a terceirização. E aí a situação do trabalhador fica difícil. Não. O governo bate de um lado, a oposição
bate do outro, tudo nas costas do trabalhador. Só fazer uma correção. A terceirização, na verdade, estão fazendo aí uma grande mentira. O Brasil, se o Brasil tivesse em céu de brigadeiro na sua economia, gerando emprego, e está exatamente ao contrário. Mas só os patrões apoiam. Não. A classe trabalhadora é muito pouco. Não. Única entidade que foi contra a questão da terceirização foi a CUT. Por que a CUT foi contrária? Porque ela vai perder seus associados. Porque agora, uma indústria, por exemplo, o jornalista ele vai estar lá filiado ao sindicato dele, não mais a CUT. A CUT já perdeu um bom percentual disso, vai continuar perdendo. Por que a CUT agora não apareceu com as fotografias, com os jornais, quando o trabalhador de fato está perdendo os direitos, né, no ajuste fiscal? Aí sim está perdendo. Agora, qual o direito que se perde na terceirização? Na terceirização, o senhor apareceu na foto, falando de fotografia. Não tem problema, eu não estou lá para agradar a todos, né? Eu estou lá para fazer meu papel de forma séria. Aqueles deputados que votaram contra a terceirização, e não foram a maioria, foram a minoria, inclusive deputados do PT que votaram a favor da terceirização em vários lugares do Brasil, sabem disso. Nós temos quase 15 milhões de trabalhadores que estão aí descobertos por uma legislação. Ela veio regularizar isso. Agora, o que venderam para a sociedade? De que a terceirização vai tirar o emprego. Não vai tirar o emprego. O brasileiro que tem uma empresa que vai prestar serviço, ele não é um brasileiro de uma categoria menor do que o outro. Mas o grande fato é que o mundo e os investidores querem ter alternativas no Brasil. As leis trabalhistas no Brasil, bastante engessadas em alguns pontos, e não dá essa oportunidade. Vou dar só um exemplo para encerrar do que vive o Mato Grosso. Nós temos 3.200.000 brasileiros na área rural, trabalhadores assalariados, na informalidade, que nem são registrados e nem estão participando de alguma empresa terceirizada. Esses brasileiros terão oportunidade de legalizar a sua vida a partir do momento da terceirização. Ele é obrigado a garantir todos os recolhimentos de impostos, a pagar o salário em dia, ter qualificação e capacitação. Não vai ser diferente. A terceirização é uma mentira que está se pregando, é uma bandeira que o PT está levantando para tentar reconquistar aquele povo que ele já perdeu e não recupera mais. Vamos falar agora então da PEC das terras indígenas. O senhor defende e preside essa comissão. Agora, o senhor também está sendo investigado. O Supremo autorizou uma investigação. O senhor estaria facilitando aí, usando a sua posição política para favorecer um grupo que tenha interesse de ocupar as terras. Na verdade, a investigação não é isso. Só para complementar a pergunta da Ivane aqui, o senhor também acha que tem pouco índio e com muita terra? Não, eu não acho isso. E não é esse debate. O problema é que o que se fala não é aquilo que está se fazendo. A PEC 215, ela muda o rito apenas. A FUNAI era a primeira e última palavra na casa de demarcação. A nossa PEC 215, o que ela faz? A FUNAI faz todo o seu trabalho e leva para o Congresso. Essa investigação tinha 3 nomes citados, 2 arquivados, o meu também será. Isso aí a bancada ruralista é que vai resolver a parada. Bancada ruralista. Ontem eu fiz uma audiência das 10 da manhã até as 3 da tarde com a Secretaria Nacional de Saúde Indígena, com a FUNAI, e semana que vem eu vou fazer com os direitos humanos. Só vou dar um número para vocês. Estão vendendo uma história para não resolver a outra. De cada 100 índios mortos no Brasil, 40 são crianças de 1 a 4 anos de idade. Ninguém está discutindo a vida do índio. Nós somos a favor de dar terra naquelas localidades onde precisa ser ampliada. O problema é que estão usando o índio para fazer falcatrua. Só vou dar um número que aconteceu em Roraima anteontem, está no Globo de ontem. 17 milhões de reais de ouro roubado numa terra indígena em Roraima. E o índio lá está morrendo de fome, depressão, desnutrição. Estão mentindo para o Brasil. E nós vamos enfrentar isso com a maior tranquilidade. Pode investigar o que quiser, não devo nada, não tem problema com isso. E vamos continuar enfrentando as mentiras que esses ideólogos, alguns ativistas, que não estão pensando no Brasil, mas pensando talvez levar essas riquezas para fora, e usam o índio como escudo. Tem 2 vítimas, o produtor e o índio nesse processo. E nós vamos deixar isso claro para o Brasil e vamos salvar os 2. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e feliz Dia das Mães aí às nossas mães.